Você já sentiu que algo mudou no ar, mas não soube explicar? Como se uma presença que você não vê estivesse observando cada passo, esperando um momento de fraqueza para agir. Nas últimas semanas, milhares de pessoas ao redor do mundo têm relatado ataques súbitos de ansiedade, insônia sem motivo, pressões estranhas durante a madrugada e sonhos que parecem mais reais do que a vida desperta. Muitos chamam isso de estresse, outros de cansaço, mas eu descobri que existe algo muito mais profundo acontecendo. Existe uma guerra espiritual invisível se intensificando, e a maioria das pessoas está no centro dela sem sequer perceber. Eu quase perdi minha vida antes de entender isso. Em uma noite aparentemente comum, enquanto voltava para casa, senti meu corpo apagar como se alguém tivesse arrancado minha alma do peito. Não foi um desmaio. Não foi um mal-estar. Foi um ataque espiritual direto que me lançou para um lugar que eu jamais pensei existir de forma tão real e eu ouvi vozes. Eu senti mãos tentando me puxar para algo que parecia um abismo sem fim. E no meio dessa escuridão sufocante, uma frase ecoou dentro de mim com uma força que nenhum ser humano conseguiria produzir. Você não está lutando sozinho. A partir desse momento, algo começou a se revelar diante dos meus olhos. Eu entendi que aquilo que vemos é apenas uma casca. Por trás dessa casca, há movimentos, estratégias, batalhas e interferências que moldam a vida humana. E nesta mensagem, eu vou te mostrar o que realmente está acontecendo no mundo espiritual hoje e por que tanta gente está sendo atacada ao mesmo tempo. Nada disso é coincidência. Nada disso é aleatório. Existem forças que estão travando uma guerra silenciosa contra famílias, relacionamentos, saúde emocional e propósito de vida. Mas antes de continuar, eu quero que você escreva nos comentários uma frase que carrega uma chave poderosa para aquilo que vamos revelar aqui. Eu creio no poder da oração. A partir daqui, prepare-se. O que você está prestes a ouvir talvez explique coisas que você nunca conseguiu entender sobre a sua própria vida. E talvez, assim como aconteceu comigo, seja o início de uma virada espiritual que você nem imaginava ser possível. Eu não falo sobre guerra espiritual porque li livros ou porque ouvi histórias de terceiros. Eu falo porque vivi no lado errado dessa guerra durante anos. Antes de ter meu encontro com a verdade, eu era um homem mergulhado nas trevas. Cresci acreditando que forças invisíveis eram ferramentas que eu poderia controlar. Acreditava que conseguir poder, influência e proteção através de rituais era sinal de inteligência. Eu era procurado por gente desesperada, famílias destruídas, casais em crise, pessoas atrás de dinheiro rápido, e eu atendia a todos acreditando que estava no comando. Mas na verdade eu era apenas mais uma peça manipulada por aquilo que eu invocava. O mundo espiritual não era um tema distante para mim. Eu o via, eu o sentia, eu o chamava, e cada vez que eu atravessava essa fronteira, algo dentro de mim morria um pouco mais. Não era só o ambiente sombrio das práticas. Eram os efeitos colaterais que ninguém conta. O passo na alma, a sensação constante de ser observado, pesadelos repetitivos que terminavam sempre com o mesmo grito ecoando no meu quarto. E por mais que eu fingisse ter controle, eu sabia que estava preso. Quanto mais eu me aprofundava, mais eu percebia que aquelas entidades não queriam servir, elas queriam possuir. Ao longo dos anos, minha saúde emocional se deteriorou. Minha mente começou a falhar. Passei a ouvir vozes mesmo quando estava acordado. E essas vozes não vinham de dentro da minha consciência. Elas vinham de fora, como se alguém estivesse colado ao meu ouvido me chamando pelo nome. Eu tentava ignorar, mas a cada dia ficava mais difícil. Até que a noite em que quase morri finalmente chegou. Não foi uma coincidência. Foi um ataque direto, uma cobrança, uma tentativa de impedir que eu escapasse de um pacto silencioso que eu nem sabia que tinha assinado. Quando acordei depois daquele episódio, não era mais o mesmo homem. A experiência tinha deixado marcas que ninguém podia ver, mas que queimavam por dentro. A sensação de estar entre dois mundos me acompanhou por meses. Eu via sombras onde outras pessoas não viam nada. Sentia presenças entrando em lugares onde ninguém havia aberto a porta. E, mesmo após abandonar completamente minha antiga vida, a perseguição espiritual continuou. Era como se as trevas tentassem me puxar de volta a qualquer custo. Mas foi exatamente essa perseguição que me deu autoridade para falar do que vou revelar neste vídeo. Eu conheço a estratégia das trevas porque já caminhei dentro delas. Sei como os ataques começam, sei como eles se intensificam e sei como eles tentam destruir lentamente a identidade espiritual de uma pessoa. E sei disso não apenas pela dor que vivi, mas pela libertação que recebi depois. Por isso, Hold, como missionário, eu não falo para impressionar. Eu falo porque sei que alguém aí do outro lado está vivendo exatamente o que eu vivi. Confusão espiritual, ataques inexplicáveis, pesos invisíveis no corpo, pensamentos que não são seus, e você precisa entender o que realmente está por trás disso, antes que essa guerra avance ainda mais. Depois da experiência que quase tirou minha vida,
algo começou a mudar de forma radical. Eu não enxergava mais o mundo da mesma maneira. As pessoas ao meu redor seguiam suas rotinas, mas eu conseguia perceber uma segunda camada por trás de cada expressão, cada olhar perdido, cada silêncio pesado. Era como se eu tivesse recebido a força, a capacidade de ver por trás do véu. E o que eu via me assustava muito mais do que qualquer ritual que eu já tivesse realizado no passado. A primeira vez que percebi o conflito espiritual de forma nítida foi durante uma madrugada. Eu acordei com a sensação de que alguém estava parado ao lado da minha cama. Não era uma impressão. Eu senti uma pressão real, como se algo tivesse colocado a mão no meu peito. Mas quando tentei me mover, meu corpo não respondia. Eu só conseguia ouvir um som abafado, como sussurros em uma língua que eu não reconhecia. De repente, uma oração simples saiu da minha boca, quase involuntária. E naquele instante, o ambiente pareceu estremecer. Era como se aquela presença tivesse sido empurrada para trás com força. Ali eu entendi. As trevas não suportam quando alguém clama pelo nome de Deus. Mesmo que seja um clamor fraco, mesmo que venha de um coração quebrado. A partir dessa noite comecei a notar padrões. Pessoas que viviam constantemente doentes sem explicação, lares onde brigas surgiam do nada, jovens que mergulhavam em vícios como se fossem puxados por uma corrente invisível. Em um dos casos que me marcou profundamente, uma mãe me procurou chorando porque o filho adolescente tinha começado a ouvir vozes e a ver vultos. Ela orava todas as noites, mas sentia que algo interferia. Quando fui até a casa dela, assim que coloquei o pé na sala, senti um peso tão denso que meu estômago revirou. E na mesma hora eu percebi. Havia algo ali que não queria ser descoberto. Bastou aquela mãe dizer: Senhor, entra neste lugar, para que eu visse espiritualmente algo se encolher no canto da casa, como se estivesse sendo exposto à luz. Em outra situação, eu estava dentro de um hospital visitando um rapaz que lutava contra um vício destrutivo. Ele dizia que, quando tentava parar, tinha sonhos onde era arrastado por criaturas de sombras. Ele descreveu ambientes com cheiro de enxofre, gritos ecoando e um calor sufocante. Ele nunca tinha lido nada sobre isso, nunca teve contato com rituais, nunca pesquisou sobre o inferno, mas descreveu com precisão o que eu já tinha visto quando caminhava no lado errado. A guerra espiritual estava ativa, e os alvos eram pessoas comuns, famílias comuns, vidas que pareciam normais por fora. Também vivi algo que jamais vou esquecer. Certa vez, durante uma madrugada de oração, tive uma visão tão real que me fez tremer. Eu vi uma grande cidade com prédios iluminados e pessoas caminhando apressadas. Mas acima das ruas, como se fosse outra camada da realidade, havia uma movimentação de seres que se arrastavam como fumaça viva. Eles sussurravam ao ouvido das pessoas, induziam pensamentos de desânimo, insuflavam conflitos entre casais, semeavam medo em crianças. E em certos pontos da cidade onde havia grupos orando, luzes subiam como colunas fortes que pareciam abrir brechas na escuridão. E nessas áreas, os seres recuavam como se queimados. Foi nessa visão que eu entendi algo que mudou tudo. A oração não é um ritual religioso. É uma arma. Cada palavra dita em fé gera impacto no mundo espiritual. E por isso tantas pessoas hoje estão sendo atacadas quando começam a buscar mais a Deus. Eu já vi demônios se contorcendo com raiva quando alguém, mesmo em voz baixa, dizia: Senhor, me ajuda. Já vi libertações acontecendo com uma única frase dita em verdade. E já vi famílias inteiras sendo restauradas, depois que uma única pessoa se levantou para orar de forma persistente. Mas existe um detalhe importante que pouca gente percebe. A guerra espiritual está mais intensa hoje do que jamais esteve. Não porque as trevas ficaram mais fortes, mas porque o mundo se afastou da luz em uma velocidade assustadora. As pessoas estão cansadas, adoecidas emocionalmente, conectadas a telas o tempo inteiro, sem tempo para respirar ou ouvir sua própria alma. E é nessa vulnerabilidade que as trevas têm encontrado brechas. Por isso, neste vídeo eu preciso que você entenda profundamente. Nada do que você enfrenta no seu dia a dia é apenas físico ou emocional. Há influências, ataques e estratégias sendo lançadas contra você, muitas vezes quando você nem percebe. E a única maneira de ver além da superfície é pedir a Deus que abra seus olhos espirituais. Se você crê que precisa dessa visão, escreva agora nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais. A revelação mais profunda da minha vida aconteceu em uma noite em que eu não estava procurando nada sobrenatural. Eu apenas queria descansar. As perseguições espirituais tinham diminuído, mas algo dentro de mim ainda parecia inquieto, como se uma batalha estivesse prestes a explodir. Eu tentei dormir cedo, mas assim que fechei os olhos, senti uma presença entrando no quarto. Não era como antes. Não era um ataque direto. Era algo mais silencioso, mais calculado, como se estivesse avaliando minhas fraquezas. Meu corpo ficou paralisado, e o quarto escureceu além do normal, como se alguém estivesse drenando a luz de dentro dele.
O ar ficou denso, quente, difícil de respirar. Um cheiro forte de queimado começou a se espalhar, como madeira molhada sendo consumida por dentro. Quando tentei falar, uma força invisível pressionou minha garganta. E então ouvi uma voz, não com os ouvidos, mas dentro da mente, repetindo a mesma frase, lenta e arrastada. Você é nosso. Você sempre foi. Naquele instante eu soube que não era uma manifestação comum. Era algo antigo, algo que conhecia meu passado, minhas escolhas e minhas fraquezas. Eu tentei lutar, mas quanto mais tentava, mais fraco ficava. O quarto inteiro parecia vibrar como se estivesse rachando, e eu senti mãos me puxando para fora da cama. A sensação era tão real que meu corpo se arqueou no ar. Eu via sombras se esticando nas paredes, como criaturas tentando abrir caminho entre mundos. Foi então que a cena mudou de forma brusca. Eu não estava mais no meu quarto. Eu estava em um lugar completamente diferente, um ambiente que parecia um deserto de cinzas e vento cortante. O chão pulsava como se estivesse vivo. E à distância, eu ouvia gritos. Não eram gritos humanos, eram lamentos que misturavam dor, ódio e desespero. Aquele lugar parecia sugar a esperança, como se ela simplesmente não pudesse existir ali. Eu estava em uma visão do inferno, não era uma representação simbólica. Era real, concreta, palpável. O céu acima de mim era como metal derretido, e formas distorcidas se moviam entre as sombras. Cada passo que eu dava parecia pesar uma tonelada. O ar rasgava meus pulmões, e no centro daquele caos, eu vi algo que nunca esqueci. Pessoas que eu conhecia. Rostos familiars, gente que jamais imaginei ver naquele estado. Uma celebridade que todos admiravam. Um jovem que morreu envolvido com vícios. Uma vizinha que muitos consideravam boa pessoa, mas que viveu a vida inteira achando que nunca precisava buscar a Deus. Eles me olhavam com olhos que imploravam socorro, mas nenhum som saía de suas bocas. Era como se a dor tivesse roubado deles até a voz. E então a coisa que me arrastava se aproximou. Era uma criatura que parecia feita de fumaça e chamas ao mesmo tempo. Sem forma definida, mas com olhos que brilhavam como carvões acesos. Ela veio em minha direção. E quando abriu a boca, ouvi milhares de vozes dizendo: não há saída. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Uma luz rasgou o céu daquele lugar como um raio silencioso. Não era uma luz comum, ela parecia ter peso, força, propósito. Quando ela tocou o chão, tudo ao redor recuou. As sombras gemeram como feridas. E no centro daquela luz, uma figura se aproximou. Eu não conseguia ver o rosto, mas conseguia sentir a presença. Era como se meu espírito reconhecesse antes da minha mente. O ar mudou, o desespero desapareceu. O calor sufocante deu lugar a uma paz que eu nunca tinha experimentado. A figura colocou a mão em meu ombro, e naquele toque, eu senti todas as correntes que me prendiam se quebrarem ao mesmo tempo. A criatura que me arrastava foi lançada para trás como se tivesse sido atingida por uma força incomparável. E então, pela primeira vez desde que entrei naquele lugar, eu consegui respirar de verdade. Senti vida entrando em mim novamente. A figura falou comigo sem mover os lábios. A voz era firme, mas cheia de misericórdia. Você não pertence às trevas. Você foi chamado para a luz. E naquele instante, eu soube quem estava diante de mim. Era Jesus. Não como uma imagem de pintura, não como uma figura simbólica. Era real. Vivo, presente. Ele não apenas me tirou daquele lugar. Ele me mostrou algo que marcou minha alma para sempre. Ele me fez olhar para trás, para a dimensão onde estavam as pessoas aprisionadas, e me disse: eles não estão aqui porque eu quis. Estão aqui porque escolheram viver longe da minha voz. E enquanto o mundo continuar se afastando da luz, as trevas continuarão avançando. Mas há poder na oração. Há poder na fé. Há poder em quem se coloca de pé mesmo quebrado. E eu estou levantando pessoas para abrir os olhos dos que ainda caminham cegos. Quando ele disse isso, a visão mudou. Eu vi casas sendo libertas porque uma mãe orava. Vi jovens sendo arrancados de vícios porque alguém intercedia por eles. Vi demônios fugindo porque um homem simples decidiu se consagrar. E vi batalhas espirituais acontecendo sobre cidades inteiras, onde luz e escuridão se chocavam como ondas violentas. E no meio dessas batalhas, eu vi algo ainda mais impressionante. Cada oração sincera feita aqui na Terra gerava impacto direto naquela dimensão. Não importa quão fraca, quão simples, quão desesperada. Cada palavra tinha peso. Quando a luz me envolveu completamente, ouvi novamente a voz: volte e diga a eles que ainda há tempo. Diga que a guerra é real, mas a vitória também é. E assim, como se tivesse sido puxado de volta ao meu corpo, acordei na minha cama com o coração disparado encharcado de suor. O quarto estava diferente. Não havia mais escuridão. Havia paz. Uma paz tão profunda
que eu comecei a chorar sem conseguir controlar. Naquele momento eu tinha visto a revelação que mudaria o rumo da minha missão para sempre. Depois da grande revelação que mudou completamente minha percepção do mundo espiritual, meu primeiro impulso foi fugir. Eu queria distância das trevas, mas também não sabia como lidar com a luz que agora me confrontava. Era como se eu estivesse entre dois mundos, carregando marcas profundas de um passado que tentava me puxar de volta e ao mesmo tempo sendo chamado para um caminho que eu nunca imaginei seguir. Mas foi exatamente nesse espaço de confusão que a libertação começou. Durante semanas vivi como alguém que reaprende a caminhar. A cada noite enfrentava ataques, pesadelos e tentativas claras de me intimidar. As sombras que antes eu buscava por escolha agora me perseguiam por vingança. Eu sentia o ambiente mudar quando orava. Sentia as opressões se revoltarem como se estivessem perdendo território. Mas quanto mais elas se agitavam, mais eu percebia que não lutava sozinho. Havia uma força maior me envolvendo, quebrando cadeias que eu nem sabia que ainda carregava. Em uma dessas madrugadas, eu estava ajoelhado no chão do meu quarto, totalmente esgotado. Tudo parecia pesado demais. Minha alma doía como se estivesse sendo espremida. E foi ali, no momento em que eu já não tinha forças nem para pedir ajuda, que a libertação começou de verdade. Uma presença suave, mas firme, encheu o ambiente. Não havia luz visível, não havia som, não havia visão. Apenas uma autoridade tão profunda que fez cada opressão recuar imediatamente. A sensação era de alguém me levantando por dentro, como se estivesse reconstruindo o que tinha sido destruído durante anos. A partir daquele dia, algo em mim mudou de forma definitiva. As vozes cessaram. As sombras que antes me cercavam perderam completamente o poder. Eu não sentia mais aquela vigilância constante, aquele medo que acompanhava cada passo. Pela primeira vez em anos consegui dormir em paz. Mas não era apenas ausência de tormento. Era presença. Era direção. Era prophecy. O processo de transformação continuou nos dias seguintes. Eu comecei a ver diferenças na minha forma de pensar, nas minhas emoções, e no físico. A sensação de peso no corpo desapareceu. O desânimo constante foi substituído por uma força que eu nunca conheci antes. Eu sentia que minha alma estava sendo enxugada, limpa, libertada, camada por camada. E a cada mudança interna eu percebia que algo do meu passado estava sendo quebrado para sempre. Mas a maior transformação não foi no que eu deixei de ser. Foi no que eu me tornei. Um desejo começou a crescer no meu coração. Um desejo de impedir que outras pessoas caíssem nas mesmas armadilhas espirituais que me aprisionaram por tantos anos. Eu via famílias destruídas e reconhecia os sinais. Eu via jovens perdidos e sabia de onde vinha aquela confusão mental. Eu via pessoas chorando sozinhas e entendia exatamente o tipo de ataque que elas estavam enfrentando. Era como se Deus tivesse transformado minhas feridas em ferramentas. Comecei a ajudar pessoas de forma simples e informal. Orava nas casas, conversava com gente que vivia atormentada, explicava aquilo que antes eu mesmo praticava. E a cada libertação que acontecia, eu sentia que uma parte do meu propósito estava se revelando. Algumas pessoas eram livres imediatamente. Outras passavam por processos difíceis. Mas em todas, sem exceção, eu pude ver como a luz confrontava e destruía a escuridão. Foi assim que minha vida tomou um rumo completamente diferente. As trevas que antes me dominavam se tornaram motivo de denúncia. A experiência que quase me matou se tornou testemunho. A dor que carreguei por anos se transformou em combustível para alcançar pessoas que hoje estão vivendo exatamente aquilo que um dia me destruiu por dentro. E é por isso que estou aqui, para dizer que libertação não é para poucos. Não é apenas para quem tem força, fé ou conhecimento. Libertação é para quem clama, mesmo que seja com a voz fraca. É para quem está cansado. É para quem já tentou de tudo. É para quem sente que está preso em algo que ninguém entende. Eu sou a prova viva de que ninguém está longe demais para ser resgatado. Se você conhece alguém que precisa dessa mensagem, alguém que está passando por noites pesadas, por ataques, por medos que não consegue explicar, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser exatamente isso que vai iniciar o processo de transformação na vida dela. Depois de tudo o que vivi, aprendi que a guerra espiritual não se vence apenas entendendo o inimigo, mas principalmente aprendendo a usar as armas certas. O mundo espiritual reage à postura do ser humano. Não é sobre fórmulas ou frases decoradas. É sobre posicionamento. E o primeiro ensinamento que eu preciso te entregar é simples, mas poucos têm coragem de praticar. A oração eficaz nasce da verdade, não da quantidade. Quando você ora expondo seu coração, sem máscaras, sem palavras difíceis, algo no mundo espiritual se move com força. Eu já vi pessoas serem libertas com frases curtas, mas carregadas de sinceridade. Já vi correntes caírem porque alguém disse com toda a alma: Deus, eu não aguento mais, me ajuda agora. O céu responde ao clamor honesto.
O segundo ensinamento é sobre resistência. Muita gente pensa que resistir ao mal significa apenas evitar o pecado, mas resistir é muito mais profundo. Resistir é manter-se firme quando a mente está sendo atacada. É se levantar para orar mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. É continuar buscando a Deus nos dias em que parece que Ele está em silêncio. A batalha espiritual mais intensa acontece dentro da mente, onde pensamentos são lançados como flechas. Ansiedade, medo, desânimo, sensação de abandono, nada disso surge do nada. São estratégias para te desequilibrar emocionalmente e te afastar da verdade. E a única forma de resistir é substituir cada pensamento destrutivo por uma declaração de fé. Não é negar a dor, é declarar que ela não tem autoridade final sobre você. O terceiro ensinamento é sobre vigilância. A maioria das brechas espirituais começa em áreas pequenas, aparentemente insignificantes. Uma amizade tóxica mantida por conveniência. Um hábito que aparentemente não faz mal, mas que enfraquece a alma dia após dia. Um comportamento que parece inofensivo, mas abre portas para influências erradas. A escuridão não entra pela porta da frente. Ela sempre procura uma fresta. Por isso, vigiar significa observar suas atitudes, seu ambiente, seus relacionamentos e até mesmo seus pensamentos. Há portas que precisam ser fechadas antes que se tornem portais de destruição. O quarto ensinamento é sobre propósito. Quando uma pessoa descobre quem realmente é aos olhos de Deus, as trevas perdem poder sobre ela. Identidade espiritual não se constrói com elogios, conquistas ou títulos. Identidade espiritual nasce quando você entende que não está vivo por acaso. E quando isso acontece, ataques que antes te derrubavam começam a perder força, porque agora você sabe que existe uma missão por trás da sua existência. E nenhuma guerra espiritual consegue parar alguém que sabe por que está de pé. O quinto ensinamento é sobre eternidade. Vivemos como se tudo terminasse aqui, mas a verdade é que estamos apenas de passagem. E quando essa consciência desperta, nossos valores mudam. A vida deixa de ser uma corrida para impressionar pessoas e se torna uma jornada para honrar o propósito. Nenhum ataque espiritual é capaz de destruir alguém que vive com os olhos na eternidade, porque a pessoa entende que mesmo que a batalha seja dura, a vitória final já está garantida para quem caminha na luz. E o último ensinamento é sobre comunhão. Ninguém vence guerra espiritual sozinho. Há momentos em que você vai precisar que alguém ore por você, te fortaleça, te levante. Eu só sobrevivi porque encontrei pessoas que decidiram interceder por mim quando eu não tinha forças para nada. A intercessão é como um escudo que cobre áreas da sua vida que você não consegue proteger sozinho. E da mesma forma, você também será o escudo de outras pessoas um dia. Agora, se você chegou até aqui e entende que precisa aplicar esses ensinos de forma prática na sua vida, escreva nos comentários a frase: "Eu não vou desistir da oração." Depois de tudo o que você ouviu, eu preciso que você entenda uma verdade que muitos ignoram. Você não é apenas um espectador dessa guerra espiritual. Voca é uma alvo, mas também é uma arma nas mãos de Deus. As trevas não temem quem é forte, quem é rico ou quem é influente. Elas temem quem ora. Temem quem se levanta mesmo ferido. Temem quem, no silêncio da madrugada, clama pelo nome que está acima de todos os nomes. A guerra é real. Ela não acontece apenas nas histórias antigas, nos relatos distantes, ou nas experiências de pessoas que parecem mais espirituais que você. Ela acontece agora. Acontece na sua casa, nas suas escolhas, nos seus pensamentos, nos momentos em que você sente um peso sem explicação ou um cansaço que não faz sentido. Acontece quando você tenta orar e algo parece te distrair. Quando você quer buscar a Deus, mas tudo ao redor começa a desmoronar. Isso não é coincidência. Isso é guerra espiritual. Mas a boa notícia é que você não luta sozinho. A mesma luz que me arrancou das trevas e me devolveu para a vida está disponível para você. O mesmo Deus que me libertou pode libertar você, sua família e alguém que você ama. Nada é grande demais para Ele, nada é profundo demais, nada é irreversível. Mesmo quando você pensa que chegou ao fim, Deus está apenas começando algo novo. Hoje você ouviu revelações profundas sobre o que acontece além daquilo que os olhos veem. Não ignore isso. Use. Se fortaleça. Se posicione. E principalmente, não permita que o medo tome o lugar da fé. A guerra espiritual só vence aqueles que desistem. Mas quem permanece encontra a vitória onde ninguém imaginava que fosse possível. Agora eu quero te pedir 3 coisas muito simples, mas extremamente importantes. Primeiro, escreva nos comentários a frase que declara exatamente o que as trevas temem ouvir da sua boca. Escreva: "O inferno treme quando eu oro." Essa frase não é apenas um comentário, ela é um posicionamento espiritual. Segundo, compartilhe este testemunho com alguém que precisa dessa mensagem. Pode ser alguém da sua casa, do seu trabalho, alguém que você sabe que está passando por uma luta invisível. Você pode ser um instrumento que Deus usará para abrir os olhos dessa pessoa. E por fim,
Inscreva-se no canal e deixe o like para que essa mensagem alcance ainda mais vidas. Toda vez que você faz isso, você ajuda este conteúdo a romper barreiras e chegar onde a batalha está mais intensa. A guerra é invisível, mas o resultado dela é visível. E a partir de hoje que você escolha estar do lado da luz, do lado da verdade, do lado daquele que já venceu,